Estamos nós aqui reunidos de novo para mais um podcast. Dessa vez com uma historiadora e escritora de nada mais nada menos que um livro que está contando a continuação da história do nosso mundo, né? Que é o Histórias Fantásticas do Mundo do Amanhã. O nome dela é Ohana. E fala, Ohana, como que você teve essa ideia de escrever a continuação da história do Bom, mundo? isso vem desde o meu nascimento, porque a minha mãe, ela foi quem juntou as páginas do Canon. Então, desde pequena, eu tive a vontade de continuar o trabalho da minha mãe. Uhum. Então, a sua mãe realmente achou o Canon. Só contextualizando, o Canon é um livro que conta a história de todo o nosso universo, né? Desde o início até agora, né? Sim, não até os dias atuais. O Canon, ele conta a história desde a criação do universo, né? Desde quando existiam as duas únicas deusas primordiais, para a criação de todas as outras, e ele vai passar aí por toda a criação dos planetas, e da primeira, da segunda, da terceira Grande Guerra, e na verdade ele para mais ou menos aí, na terceira Grande Guerra, antes da quarta. Entendi. Então, o que você faz é meio que escrever o que tá acontecendo agora. Exatamente. Uhum. Que era também o que sua mãe fazia antes. A minha mãe, ela não escrevia. A minha mãe um dia achou páginas do Canon e então ela só buscou as outras páginas, as páginas perdidas, né? Então a gente não sabia há alguns anos atrás muito bem como foi o surgimento do nosso universo, e foi o que ela buscou. Eu acho que é graças a ela que muita coisa foi entendida, né? Muita coisa foi desvendada. Sim, ela participou ali um pouco do que aconteceu na Quarta Grande Guerra. Afinal, ela foi graças aos heróis que ela conseguiu provar a sua teoria para os dragões, né? Muito foi a ajuda deles. Afinal, ninguém acreditava nela. Todo mundo achava que era impossível, que o Canon fosse real e tudo mais. Aliás, muita gente achava que fosse impossível que ele estivesse na Terra. Afinal de contas, o Canon, ele não é nada mais, nada menos do que um livro escrito pela própria deusa observadora. Já foi comprovado que as informações nele são, pelo menos, elas têm uma porcentagem de ser, tipo, elas são mais certeiras do que deveria ser um simples livro estranho de charlatão, sabe? Então, graças a todas essas provas e todos os fatos descritos no livro, que são incontestáveis, como as 3 primeiras grandes guerras, principalmente sobre a terceira grande guerra, que é bem descrita no livro, e que é a guerra que a gente mais se lembra, afinal, na época era a guerra mais recente. E juntando essas informações com alguma ajuda dos heróis que buscaram também algumas explicações junto com a minha mãe, foi comprovado perante os dragões. Os próprios dragões reconhecem isso hoje em dia, que o Canon, ele é real. Ele é o livro que conta a história do nosso universo. Como você falou, ninguém sabe exatamente como que ele veio parar aqui, né? Ele foi encontrado na floresta, na Feywild, pela minha mãe, e não tinha indícios do que poderia ter acontecido. A gente não sabe se esse é realmente o Canon original ou se é uma cópia. A gente espera que seja uma cópia, porque o Canon original não necessariamente precisa ser um livro.
Apesar de, nas pinturas, representarem a observadora como um ser celestial com a pele do universo que segura um livro, tudo isso é mera especulação. As pessoas não realmente viram ela. Então, quando se diz na figura da observadora, se presume que a pele dela tem. Ela é, né? Naquela cor mais estrelada, como se a pele dela fosse o próprio universo e as estrelas. Mas isso se dá justamente por conta do dia da observadora, em que ela aparece no céu, observando a gente. E aí as pessoas têm suas próprias interpretações, e isso foi, na verdade, o que ficou mais famoso. Mas já existiram várias interpretações diferentes da observadora, em que ela não tinha o livro, em que o livro, na verdade, era diferente, feito com outros materiais e coisas meio peculiares até. Os antigos tinham uma visão, na verdade, muito mais demoníaca do que seria a observadora. Já que, tecnicamente, a observadora nem sempre foi vista como uma deusa. Bom, falando em termos técnicos, a observadora, ela foi uma das, junto com a morte, ela foi a primeira a existir. Ninguém sabe quem veio primeiro, e na verdade ninguém acha que uma das duas veio primeiro. Então se tinha a ideia de que existia uma deusa e um demônio. Pelo menos era o que os antigos pensavam. A observadora, ela era essa figura demoníaca, enquanto a morte, ela era essa figura divina. O que parece ser muito engraçado nos dias de hoje, né? Mas a visão que eles tinham do passado. No começo, pela morte ter criado a maioria das coisas do que a gente conhece hoje, as pessoas tinham essa visão que a morte, ela não era essa figura ligada aos Tieflings ou aos demônios e os diabos do passado, mas sim uma figura de criação que representava a vida, apesar do seu nome. Ela representava um ciclo de vida e de morte, onde tudo acontecia, então tudo ia para a morte. Enquanto a observadora, ela só observava, esperando que a morte perecesse. Então as pessoas tinham essa visão negativa dela no passado, o que era um puro preconceito, porque a gente sabe que demônios não são pessoas ruins, eles são pessoas como nós, hoje em dia. Mas no passado não era assim que era visto, então por isso esse preconceito foi gerado em vista da observadora, principalmente quando não se tinha relatos da morte, né, e da observadora. Então, quando você estuda um pouco mais sobre a observadora no passado, ela já foi representada muitas vezes segurando um livro com pele de animais, ou até mesmo de seres humanos e tudo mais. Mas isso nunca foi realmente provado, e hoje em dia não é algo que a gente acredita realmente que a observadora seja uma das divindades do panteão. Afinal de contas, considerando todo o histórico, se ela não fosse uma divindade, isso deixaria uma grande coluna ali vazia no que deveria ser um panteão das 5 deusas primordiais. Então, apesar de ser só uma teoria, todos os fatos indicam de que ela é sim uma deusa,
e que ela tem o seu próprio propósito, afinal, ela existia muito antes de todo o tempo. E esse negócio que você falou, dessa incerteza que as pessoas têm sobre o livro e sobre como ele é, se ele é realmente um livro, se só, sei lá, só é uma coisa que a observadora sabe, vem também dá pra se espelhar nos dragões, né? De como são os dragões, porque ninguém sabe realmente como são os dragões. Tipo, criam histórias de como são eles e ninguém sabe ao certo. Eu acho que... Bom, é claro que existem muitos relatos, sim, de como os dragões são, né? Mas, sinceramente, o que eu acredito é que isso não seja realmente um tipo de forma física. Essa forma dracônica que eles assumem não seria uma forma física, mas seria como se fosse uma ilusão. Porque, se você for considerar os relatos, muitos descrevem eles, todos têm uma descrição um pouco igual, né? De seres gigantescos que podem chegar a ser maior do que planetas, e eles têm esse aspecto meio réptil, mas você vai ver que eles são descritos, alguns com olhos diferentes, com mais olhos do que o normal, com mais patas do que o normal. Eu já vi uma descrição de um dragão que, na verdade, ele parecia muito mais uma aranha do que um réptil. Ele tinha suas características de répteis, mas as suas patas, suas várias patas longas e finas, pareciam muito mais a de uma aranha. O que eu acredito, e considerando que o ser dracônico na verdade vem de uma maldição, talvez isso seja indicativo de que a forma dracônica na verdade assume o maior medo dessas pessoas. Afinal, quando eu pesquisei mais sobre essa pessoa que descreveu o dragão como uma aranha, eu descobri que essa pessoa tinha aracnofobia antes até mesmo de ver um dragão. Caramba, isso é Então, muito interessante. Nunca tinha parado pra sim, pensar nisso. talvez os dragões eles não sejam realmente uma forma. Talvez seja um tipo de maldição, sabe? Talvez eles liberem algum tipo de hormônio que faça você ver eles como seu maior medo. Eu não duvido que eles realmente tenham alguma forma que seja como planetas e tudo mais, afinal eles são muito poderosos, mas eu acredito que esse exagero de uma pessoa que perdeu a sua própria mente ao ver um dragão venha principalmente de um tipo de ilusão, aonde essa pessoa viu o seu pior medo em um dragão. Afinal, a gente sabe que a origem dos dragões vem da deusa da maldição, e todos os dragões provenientes desses dragões também vão ter esse tipo de relação, sabe? Os draconatos, os kobolds, todos eles têm algum tipo de maldição que percorre eles. Uhum. A deusa da maldição, ela realmente queria criar um ser forte, né? Bom, tecnicamente falando, ela queria destruir os dragões, e foi algo que não deu muito certo. Mas espera, ela que criou os dragões e aí ela quis destruir? Digamos que a criação dos dragões não foi algo proposital. Quando os grandes heróis, eles não sei se vocês sabem, mas eles não são provenientes do nosso tempo. Eles fizeram um tipo de viagem no tempo. O Loki e a Lane viveram, na verdade, muito antes, até da Segunda Grande Guerra. E você pode dizer, de certa forma, que eles foram os causadores da Segunda Grande Guerra. Então, apesar de todo mundo acreditar neles como grandes heróis que salvaram o nosso mundo, tecnicamente falando, foram eles que causaram a Segunda Grande Guerra. Mas, é claro, não... Era algo inevitável. Eles
eles só tiveram uma parcela da culpa. Digamos que Bator, que é a deusa da maldição, ficou presa por muito tempo, desde antes da Primeira Grande Guerra. E é descrito que eles libertaram ela sem querer, e então eles ficaram presos no gelo durante muito tempo. E a Segunda Grande Guerra foi causada por Bator. A Segunda Grande Guerra vem como um tipo de... É como se fosse um tipo de remake, por assim dizer, da Primeira Grande Guerra. Afinal de contas, tudo vem por vingança. A Segunda Grande Guerra, ela é causada principalmente pela vingança de Bator. Afinal, a Primeira Grande Guerra, ela foi entre demônios e dragões, e os demônios acabaram perdendo, e aí os dragões eles subiram muito nisso e acabaram fazendo exigências e caçando os demônios, e houve uma grande perseguição dos demônios nessa época, e o Bator teve que se esconder. Então, quando ele saiu com todo o poder que ele tinha, ele tentou ali fazer um tipo de vingança. Ele tentou retalhar e ele foi atrás dos dragões. Só que o poder que ele tinha não era grande o suficiente para matar todos os dragões. Então ele fez o que a deusa da maldição saberia fazer melhor, que é fazer uma maldição. E ele junta todos os tipos de dragões em ovos. E quem encontrasse esses ovos, que estavam muito bem escondidos, iriam se tornar os dragões, para que um dia ele pudesse voltar e enfrentar somente um inimigo de cada tipo de dragão. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ele sai ali, quando os demônios perdem a Primeira Grande Guerra, ele se fecha em um gelo para se proteger. Muitos de seus servos aparentemente sobrevivem, esperando a volta de Bator. E quando Bator volta, depois de ter acabado a Primeira Grande Guerra, quando o Loki e Lane exploravam uma caverna, eles sem querer soltam Bator e eles ficam presos no gelo em que Bator estava. Bator sai de sua caverna e acaba retalhando, né? Criando essa maldição pros dragões. Só que, obviamente, ele usou muito de seu poder para isso. Então Bator foge para outro planeta. Ele se esconde, torcendo para que as pessoas não achem os ovos de dragões. E isso acaba não acontecendo. Os dragões metálicos até hoje não foram achados. Nenhum dos ovos dos dragões metálicos que eram descritos na Grande Antiguidade, e até são descritos no Canon, mas a gente não sabe se isso é real ou não, se eles realmente existiram um dia. Mas se existiram, eles estão por aí, em ovos. Muitos aventureiros buscam isso hoje em dia, mas eu não vejo muito o porquê disso. Afinal, a gente não sabe muito bem se eles realmente existem. Mas os dragões cromáticos existem, e eles voltam com tudo. E inclusive eles começam a dominar o mundo, e a Terceira Grande Guerra ocorre principalmente por culpa dos dragões, entre os dragões, né? E eu não sou especialista nesse assunto da Terceira Grande Guerra, mas o que ocorre ali é principalmente um conflito político entre os dragões. Eles acabam negando ajuda ali entre eles num momento de dificuldade. E então, quando um deles consegue passar por essa dificuldade, ele automaticamente se vinga de todos os outros dragões. E então ocorre a Terceira Grande Guerra, que foi a guerra que mais destruiu o planeta. Então, a gente pode ver que realmente entre os seres mais poderosos do planeta. Exatamente. Imagina uma guerra não só de força, mas de inteligência. Afinal, eles tinham um conhecimento de eras e eras.
Então, quando a guerra ocorre, muitas mortes até entre os dragões ocorrem. E a gente vem para o nosso mundo de agora, aonde Bator vai voltar, aonde os heróis vão, Elaine e Locke vão se soltar, e a Quarta Grande Guerra vai acontecer entre esses dois núcleos aí, né, de Elaine e Locke contra Bator. E a gente, né, é meio recente, a gente sabe o que acontece nessa guerra. Bom, seguindo a linha de tudo que acontece, você acha que a gente vai sair disso que a gente tá vivendo hoje? Porque eu acho que essa... Eu sei lá, eu sempre vejo a época que a gente tá vivendo como uma das piores. Olha, como uma historiadora, olhando para o passado, eu tendo a concordar com você. Você pode ver relatos de todas as outras eras e você vê como eles tratavam as aventuras e os monstros e tudo mais de uma forma muito mais positiva, inclusive de uma forma muito mais épica. E hoje em dia tudo tá tudo tão escuro e perigoso, mas eu vou te dizer que eu tenho esperança. Apesar dessa ser conhecida como a Era das Trevas, eu acredito que depois do túnel sempre vem a luz. Você pode dizer que tudo isso foi culpa da Quarta Grande Guerra. Mas a Quarta Grande Guerra, além de tudo, fecha um ciclo. Um ciclo de várias guerras. Então, isso tudo começou lá na Primeira Grande Guerra, onde os dragões e os demônios entram em guerra e acabam... e os dragões acabam retalhando, e a Segunda Guerra, os demônios acabam tentando se vingar, e essa foi uma guerra que acabou com o planeta, e aí a Terceira Grande Guerra foi pior, e a quarta, ela foi o fechamento desse ciclo, foi aonde, apesar da maldição, apesar das deusas estarem nessa situação, das deusas estarem nessa situação de estarem amaldiçoadas e de várias deusas terem morrido nesse conflito e de um dragão ter morrido nesse conflito, o ciclo foi fechado. A guerra acabou. Bator perdeu. Os dragões também perderam. Todo mundo perdeu. Ou seja, a guerra ela acabou por um simples motivo. Ela acabou porque não tinha mais o porquê guerrear. Os heróis também morreram, muita gente morreu nessa guerra e isso é muito, muito triste, mas eu tento sempre enxergar pelo lado bom. Os demônios e os dragões não estão mais em conflito. Apesar de a gente ainda ter muitas pessoas que reproduzem esse tipo de discurso, muitos draconatos, muitos kobolds, muitos diabos, muitos onis ainda reproduzem esse mesmo discurso de não confiar um no outro. Sabe que a guerra de verdade acabou e tudo que a gente precisa é que essa nova geração de onis, diabos, draconatos, kobolds, essa nova geração que tá vindo, venha com a paz no coração, que eles não guerreiem mais. Porque a guerra não vale a pena de nenhum modo. E eu acredito que o nosso mundo, você que é um pouco mais ligado à natureza, eu, apesar de onde eu vim, eu passei muito tempo longe da natureza e eu sei que isso me entristece. Eu acredito que muita parte da nossa história tá na natureza. E se ela for destruída, a gente vai perder o nosso passado. Mas eu vejo muito pelo futuro. Então eu passei muito tempo com os kobolds. E você pode ter certeza que pelo menos ali 70% de toda a população não acredita mais nesse ideal de desconfiança entre os diabos. Apesar de ainda muitos
seguirem esse discurso. Muitos acreditam que a época da Segunda Grande Guerra foi uma época boa, por mais absurdo que isso possa parecer. Eu escutei muito disso. Muitos kobolds dizem... Os kobolds, eles podem ser considerados a civilização que mais durou, né? Por todos esses anos. Por isso eles são tão evoluídos em tecnologia, né? Por conta de onde eles vivem hoje em dia, muitos ataques não puderam ser evitados. Então, você tem uma cultura muito milenar entre os kobolds. Mas com essa cultura você também vê muitos discursos sendo reproduzidos lá, de que na época da Segunda Grande Guerra tudo era melhor, né? Na época em que os dragões odiavam odiavam os demônios, e na época em que os dragões metálicos ainda existiam, eles não passam de filhos sem mãe, eu poderia dizer. Afinal de contas, não sabem se os dragões metálicos ainda existiram, e a gente sabe sobre todo o conflito da dragonesa azul ser uma Oni, e que ela nunca foi exatamente bem aceita lá. Ela apenas carrega um legado de um outro draconato. Mas quando eu estive lá, no tempo que eu estive lá, antes da dragonesa sequer sair do trono, você ouvia muito dos próprios draconatos um tipo de rebelião contra a dragonesa azul. Entenda que a dragonesa azul faz o seu melhor pelo seu povo, apesar de aquela não ser o povo de origem dela. Mas ela tomou o legado deles e ela sempre mereceu estar lá. Então, quando a dragonesa azul sai do seu posto, ela não sai porque ela quer. Ela sai por um tipo de pressão. Eles não queriam ela lá. E é exatamente disso que eu falo muito sobre o meu livro. O meu livro ele é completamente sobre... Apesar de falar sobre o futuro, eu acredito que a gente tem que olhar para o passado para poder compreender melhor o futuro. Isso eu aprendi muito com um professor meu. Então, quando você olha para o passado e todas as guerras que foram causadas, todos os conflitos entre os dragões e os demônios, você tem muito ainda um sentimento de rixa, um ressentimento entre os dois. Então, quando você vê o futuro para que a gente está tentando construir, e você vê que no presente uma dragonesa, um dragão é forçado a sair de Eterno por única e exclusivamente conta de sua raça, isso é um problema muito sério que os kobolds e os draconatos vêm vivendo. Por essa mentalidade, eles têm um negócio que quase nenhum tem, que é um maior exército de todos. O exército deles tem o dobro de soldados que os Onis têm. E os Onis estão no segundo lugar de maior exército do mundo. Então, você vai juntando todas essas pecinhas, sabe? O ressentimento que os dragões têm com os diabos, por conta de todo o poder dragão hoje em dia tá resumido a uma pessoa, e né, a uma pessoa de cada dragão cromático, e dos metálicos terem sumido por conta de um demônio, e a Quarta Guerra e todas essas coisas você vai
montando numa bola de neve, juntando com as coisas que existem hoje em dia, que é esse sentimento de vingança que os draconatos e os dragões têm para os demônios. E você também junta com toda essa evolução que os kobolds tiveram e que, na tecnologia, e os draconatos tiveram no exército. E você para pensar que tudo isso tá se encaminhando talvez para uma sexta grande guerra, sabe? Esse tipo de ressentimento é o que eu sinto e é o que eu descrevo no meu livro, que é o nosso futuro, ele tá sendo ameaçado por conta de uma rixa do passado. Meio que as rixas não acabam, né? Eu acredito que elas deveriam acabar. Acho que já passou da hora das pessoas terem mais noção de que certas coisas podem causar uma guerra e uma guerra não é legal. Eu acho que tem muito mais esse sentimento de não se importar com a guerra e se importar só com o tipo, um tipo de honra que os dragões têm, sabe? Que manter. Você acha que os kobolds, eles têm essa intolerância justamente por serem filhos de dragões? Eles são filhos de dragões, né? Os kobolds, ninguém sabe muito bem de onde eles vêm. Mas, de acordo com a própria história dos kobolds, que são coisas que a gente não tem comprovação, eles são filhos dos dragões metálicos do passado. Mas, veja bem, Mac, entenda que a nossa sociedade mais tecnológica hoje em dia é a sociedade dracônica. A sociedade dos draconatos e dos kobolds tem um país inteiro formado só nesse conceito, no conceito da evolução, da revolução. Então, você tem muitos lugares com tecnologia hoje em dia, mas como Eterno é completamente ligado à tecnologia, você praticamente não vê mais verde lá. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito, né? Eu sendo uma Huru-Huru. Sim, estar em Eterno é um sentimento péssimo pra mim. E eu não quero ofender nenhum ser dracônico, nenhum humano dracônico, mas sabe, você vê mais verde no norte do que lá. E isso tudo porque o norte também tem um histórico de guerra, né? O antigo governante do norte, ele era completamente tirano, mas e isso nunca teve em Eterno. Você nunca teve um tirano, alguém que é um ditador. Muito pelo contrário, você teve ótimos líderes como a Dragonesa Azul. E quando você coloca nessa visão de que tudo isso, todo verde de lá sumiu por conta da guerra. Porque o maior histórico de evolução tecnológica foi na guerra. Quando a Quarta Guerra apareceu e eles tiveram a chance de se vingar de um grande inimigo dos dragões, foi quando Eterno foi realmente construída. Foi quando eles se solidificaram como essa potência armamentista e essa potência tecnológica. Então, se hoje em dia eles são o que eles são, é por conta da guerra. Porque a guerra trouxe isso a eles. Entendi. Então, assim, eles são um povo que souberam usufruir muito bem da guerra. Um momento complicado, como uma guerra, alguém conseguir tirar proveito disso,
E eu enxergo como algo bom, sabe? Você conseguir evoluir na guerra, nesse momento difícil, evoluir tecnologicamente. Só que o problema é pra que você usa essa evolução, né? Com a tecnologia de Eterno, provavelmente muitas dos problemas poderiam ser resolvidos, como o problema dos monstros, a Feywild poderia ser mais segura se Eterno tivesse a ajuda, tivesse ajudando, sabe? Eu sei como é a Feywild, né? A gente é praticamente vizinho, mas como você olha pra toda a situação que ocorre em a Feywild, você sabe que a tecnologia poderia ajudar isso muito bem. E tudo isso porque Eterno tá fechada, sabe? Eles não querem sair, eles estão com medo de uma sexta grande guerra e do que possa ocorrer. E eles estão aproveitando isso, sabe? Afinal de contas, Liberdade também tá numa situação difícil. O Oceano da Tormenta é um lugar muito perigoso. E você ter o poder de mudar isso, mas não mudar por conta de uma rixa, por conta de um preconceito, por conta de racismo, não é um negócio legal. E tem os dragões, apesar disso tudo, se os dragões para regulamentar isso, eu tendo a achar que... Isso vai piorar? Sim. Apesar de a gente tá... Eu vejo muito como a gente tá na pior época possível, onde tudo tá muito perigoso, e isso é um momento perfeito para todo mundo se unir. É onde todo mundo devia se abraçar, né? A gente não pode sair mais de casa. É um momento onde sair lá fora você pode matar alguém da sua família por estar trazendo algum tipo de monstro para sua cidade. Ou você pode até morrer aí. A gente não tá tendo assistência médica o suficiente para ajudar nesse tipo de coisa. E é exatamente esse o momento em que a gente precisava da ajuda de governantes e de tudo mais. Só que você tem essa rixa, esse preconceito, sabe? Quando eu olho só pelo lado do que tá acontecendo no mundo, eu me sinto esperançosa. Porque eu sei que é um momento em que a gente pode se unir. Eu sei que é um momento em que a gente pode ajudar uns aos outros. Mas aí eu olho pro que os governantes estão fazendo. Os dragões, apesar de terem uma gestão muito boa, eles estão abandonando o barco, sabe? Eles não fazem nada quanto a isso. Você acha E a mesmo gente sabe que disso. eles não querem mais fazer nada? Porque ninguém sabe muito sobre os dragões, né? Eles saíram da coroa, não tem muito o que dizer. A Dragonesa Azul, ela era a única que poderia ali interferir no que... Era uma Oni, né? Então, é um demônio que também é um dragão. O quanto isso é simbólico, sabe? O quanto isso mostra que a Dragonesa Azul, ela é o que mais representa a união entre demônios e dragões. Mas tanto ela quanto todos os outros dragões, exceto a Dragonesa Branca, que tá no norte cuidando do seu próprio povo, e que inclusive eu acho que é a terra mais próspera, todos eles estão afastados. E ninguém sabe o que eles estão fazendo, mas a cada segundo mais gente morre. E a cada segundo que você passa sem dar uma conclusão pra isso, é mais gente que você tá matando. Não, eu separei umas perguntas soltas aqui pra você. Tudo bem.
Senna perguntou. Ohana quer dizer família. Ohana, sim, foi um nome que a minha mãe me deu, porque até os meus 4 anos eu não tinha um nome. E pelo que a minha mãe me conta, ou me contava, ela era a única coisa que eu tinha. E eu era a única coisa que ela tinha. E ela me deu esse nome família porque era o que eu era. Eu era a família dela e a gente sempre só teve uma outra. Carlos perguntou se você pudesse viajar pelo passado, pra quando você iria? Acho que para a criação do universo. Até onde a gente sabe, teve várias explosões e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente não deve ter todas as informações do mundo. Então, é o momento que eu mais queria pesquisar. O Lemby perguntou: o que você faz no tempo livre? Eu gosto de jogar videogame. Joga o quê? Eu jogo bastante Caverna dos Monstros. Alice perguntou: você tem algum medo? Olha, eu acho que eu tenho um medo muito forte, mas eu tenho bastante medo de perder as minhas memórias. Isso é uma coisa que às vezes eu paro pra pensar bastante, né? Tipo, imagina perder as memórias, que bizarro. Eu acho que esse é um dos meus maiores medos também. Nakira perguntou se você acredita em destino. Eu, de certa forma, acredito. Mas eu não me prendo muito a isso, sabe? Eu acredito que a gente tem sim, em um certo nível, as nossas coisas já pré-definidas, mas eu acredito que elas podem ser mudadas. Agora é a última. Suki perguntou se você gosta de osso. Isso é uma pergunta muito ofensiva, na verdade. Não, desculpa. Então é isso. Tchau, gente. Até a próxima vez que a gente se encontrar aí.